A graça, a paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um de vós. Hoje, 10 de setembro de 2025. Vamos orar? Antes de orar, vou ler um único versículo aqui no provérbio de hoje, provérbio 10, vou ler o versículo 12. Depois vou ler outros, para entendermos esse versículo e compreendermos o que Salomão estava ensinando aqui. Porque para entendermos esse versículo é necessário entendermos o amor de Deus. O versículo 12 de Provérbios 10. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Eu vivo citando esse provérbio, esse versículo, aliás, em meus bom dia. Eu acho fantástico esse amor de Deus. Mas como nós o exercitaremos? É fácil cobrir a transgressão dos outros quando não é contra mim, ou as minhas próprias transgressões. Quero ser perdoado, quero que as minhas transgressões sejam esquecidas. Mas e quando é contra mim? Quando alguém peca contra mim, erra contra mim, tem uma diferença comigo. Eu costumo perdoar? Eu consigo perdoar? Como Jesus, lá em Lucas 23, no versículo 34, Lucas registra assim: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sorte. Será que eu faria isso? Mas o convite de Jesus para o seguirmos é isso. É aprendermos a perdoar como ele perdoa. É dizer abertamente: você está perdoado. As suas transgressões foram cobertas pelo amor de Deus que foi gerado no meu coração. Senão esse versículo não faz sentido. O versículo 12 do capítulo 10 de Provérbio. Porque o contrário do amor é o ódio, e o ódio tem prevalecido em muitas situações, por banalidade até. Uma fechada de trânsito até se mata. Uma palavra mal falada ou falada em hora errada, a briga, a controvérsia, a ódio. Porque o ódio, quando faz a contenda, ele excita a contenda. Só o amor encobre as transgressões e gera perdão. E ele lá não está dizendo qual tipo de transgressão ou pecado, está dizendo todas. O apóstolo Pedro diz isso. Aqui em 1 Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 4, verso 8, ele diz assim: Mas sobretudo tendes ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Só o amor consegue fazer isso. O ódio excita contenda, ele vai sempre arrumar contenda. E quando você não consegue perdoar, você odeia. Simples assim. Não, eu não odeio. Odeia, porque o amor cobre a multidão de pecado. Então ele libera perdão. Vamos ser sinceros com nós mesmos. Quando nós não perdoamos, nós odiamos. Simples assim. Não, mas não, podemos dar a desculpa que for. O apóstolo João fala disso. No capítulo 4 da primeira carta do apóstolo João, ele diz assim: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não perdoa, você não ama. E se você não ama, você não conhece a Deus. É simples assim. Às vezes nós arrumamos um monte de desculpa, queremos falar disso, daquilo e daquilo outro, mas não amamos. Essa é a verdade, porque não conseguimos perdoar. E eu vou te dizer que perdoar, se não for pelo amor de Deus, gerado em nós pelo Espírito Santo, é impossível. Eu e você não vamos perdoar nunca, se não deixarmos que o Espírito Santo gere em nós, derrama em nós o amor de Deus. Só então iremos perdoar. Porque qualquer coisinha é motivo de contenda.
O ódio excita contenda. E ele é o que prevalece hoje na terra. Qualquer motivo é motivo de contenda. E com isso há sofrimento. Sofrimento nos lares, sofrimento individual, rixa, perseguições, vinganças, simplesmente porque odeia. É simples assim. O ódio sempre vai excitar contendas. Só o amor perdoa. E só haverá reconciliação se houver perdão. E sem amor não há perdão. Para entendermos esse amor, segundo o amor de Deus, temos que estudar o melhor dom. O dom que o apóstolo Paulo diz que ele ia ensinar. O dom mais excelente. Que ele, no último versículo do capítulo 12 de 1 Coríntios, ele fala, eu vou passar a falar agora para vocês, do dom mais excelente. É o capítulo 13 de 1 Coríntios. O amor. Aquele que vai prevalecer, o único que vai ficar. E ele fala, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Entre estas três, mas o maior destas é o amor. Sem amor não há perdão, não há pecado encoberto, não há transgressão perdoada. Lembre-se disso, meu irmão, minha irmã. Toda vez que você não perdoa, você fica magoado, ressentido, quer vingança, você não ama. Você odeia. O contrário do amor é o ódio. Não adianta arrumarmos desculpa ou pôr panos quentes. Se eu amo, eu perdoo. Eu ajudo. E o perdão traz reconciliação. Ah, mas e se eu perdoar, eu sou obrigado a conviver junto? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes não há condições de conviver. Mas o perdão tira o ressentimento, anula a vingança e o ódio é extinto. E então, mesmo que não conviva, você não quer mais vingança. Cada vez que você se lembra daquela pessoa, já não é com ódio, não é mais com mágoa, com dor, porque perdoou. E você só perdoará se amar de verdade. Amar como Deus nos amou e deu o seu Filho Jesus. Então eu quero que você compreenda, meu irmão, minha irmã, se há ressentimento contra alguém, e eu vou te dizer mais, as nossas mágoas e ressentimentos são contra as pessoas mais íntimas que falharam conosco, que nos traíram, que nos machucaram, que nos magoaram. Aí necessitamos do amor de Deus para perdoar, para não ficarmos o resto da vida remoendo aquela dor, não liberando perdão e, pior, querendo vingança. Com isso, todos que estão à tua volta sofrem, você também. Vou dar um exemplo: ex-marido e ex-mulher, ou ex-companheiros, como quiserem chamar. Por algum motivo, houve uma dissolução da união, do casamento. Cada um foi para o seu lado. E ficaram magoados, ressentidos, e começa a ferir um ao outro. E pior, às vezes usa os filhos para magoar, para ferir, para denegrir. Isso se chama ódio. O ódio excita contenda. Se você não consegue perdoar, se você não consegue esquecer a dor, não o que aconteceu, você não vai ficar louco, não vai ficar burro, não vai perder a memória, não. Houve uma quebra da convivência e extinguiu, seja o casamento, seja a união estável. Cada um foi para o seu lado. Às vezes em famílias, entre irmãos, pais e filhos, mães e filhas, noras, netos e sobrinhos, há uma dissensão. Cada um vai para o seu lado. E fica uma mágoa, um rancor. E se não houver perdão, reconciliação, não haverá convivência. E isso só acontecerá se houver amor. O amor encobre todas as transgressões. E depois desse perdão, dessa reconciliação, desse amor de verdade, que é o amor segundo o amor de Deus, como o apóstolo Paulo registra aqui em 1 Coríntios 13. Vai lá, leia, estuda. No lugar da palavra amor, pode pôr até o seu nome. Se você for esse amor, for esse instrumento de amor, haverá perdão, reconciliação, transformação de convivência.
E se não houver mais a convivência, haverá perdão. Não haverá mais mágoa nem dor. Cada vez que se encontrar, não haverá mais agressões, mágoas. Até se ajudarão um ao outro no momento de necessidade, porque se tornarão amigos. Se tornarão respeitosamente parceiros, às vezes até de negócio. Mas precisamos entender que só o amor encobre todas as transgressões. Caso contrário, ainda há ódio, ressentimento, mágoa. E isso não te ajudará em nada. E vou te dizer mais, meu irmão, minha irmã, você não irá para o céu. Porque lá no céu só entra quem ama. Por quê? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É o que o apóstolo João diz em 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então hoje eu deixo essa palavra para nós. Eu também preciso aprender a amar mais. Eu só aprendi a perdoar quando eu deixei Deus falar ao meu coração e me ensinar a amar como Ele ama. É duro? É. Eu te digo que é impossível perdoar se não for pelo amor de Deus. Então busque esse amor. Reconcilie-se primeiro com Deus, com Jesus. E Ele pedirá ao Pai, dê para Ele o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem ao nosso espírito. Ele mora em nós e vive com nós e anda conosco. E Ele nos ensinará a amar como Deus nos ama. O amor que levou Deus a amar o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Só então nós seremos capazes de perdoar-nos uns aos outros e de nos amarmos até o ponto de respeitarmos, seja a privacidade, seja a individualidade de cada um, seja a maneira esquisita até de pensarmos uns com os outros. Mas iremos amar e conviveremos em harmonia, apesar das diferenças, apesar das riscas, das rusgas que acontecem entre nós. Mas amando como Jesus nos amou, iremos tolerar, iremos conviver e iremos andar junto. Como Jesus, quando reconcilia Pedro com ele mesmo, Pedro com Jesus e com o próprio Pedro. Pedro se envergonhou de ter traído Jesus e largou tudo, voltou a ser pescador. Mas depois de ressurreto, Jesus vai ao encontro dele e o chama. E pergunta, Pedro, tu me amas? E ele fala, sim, te amo. E ele pergunta a segunda vez, Pedro, você me ama? E ele responde, sim, eu te amo, Senhor, o Senhor sabe disso. E ele pergunta a terceira vez e Pedro já se magoa, muito sentido, muito sentimental, os sentimentos fortes daquele homem, que fala, o Senhor sabe que eu te amo. E ele fala, sim, cuida das minhas ovelhas. É esse amor que levou Jesus, mesmo depois de ressurreto, ir atrás daquele que o traiu e que imaginava que nunca mais iria ter uma oportunidade de se reconciliar com Jesus. Mas Jesus foi, o buscou e o restaurou e falou, agora cuida dos seus irmãos. Nós precisamos, irmãos, cuidar um do outro, mas só faremos isso se deixarmos Jesus nos reconciliar com Ele mesmo através do amor de Deus, através do Espírito Santo. Só Ele nos ama de tal forma para nos fazer úteis para a sua obra. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, eu te louvo e te glorifico. Obrigado, Pai. Ajuda-nos sim, Senhor, a nos amarmos, até o ponto de cobrir todas as transgressões e nos perdoarmos, nos reconciliarmos conosco mesmos e com os outros. E entendermos que sem o teu amor não faremos nada. E nem iremos para o céu, porque o Senhor é amor e só entra no céu quem ama. Pai, perdoa-nos, Senhor, se até agora ficamos, ó Pai, com meninices, com rabugices, sem nos perdoar. Ajuda-nos, Senhor, a nos perdoar, a amar de tal forma que nos perdoamos e nos toleramos como somos, com diferenças, com erros, com falhas, porque somos humanos. Mas o Senhor tem nos curado, restaurado e restabelecido contigo, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde.
e que se use poderosamente em sua obra. Em nome de Jesus.